Bom dia, gente. Vamos dar início aí à nossa a última aula de doutrinas básicas, né? Falando de angelologia e escatologia. Nem de longe a gente vai abordar tudo que diz respeito à angelologia e muito menos com respeito à escatologia. Tá? Até por isso eu mandei para vocês naquele grupo um arquivo PDF que tem exatamente esses slides que a gente vai usar hoje, tá bom? E um modelinho ali, um arquivo que é a visão escatológica aí, que segue a linha dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, que é uma das linhas que existem e é a que eu creio, por isso eu passei, tá? Então esse arquivo não foi feito por mim, tá? Eu recebi ele do Helder há muitos anos atrás e esse PDF ele te ajuda muito a você entender essa linha de raciocínio, essa visão escatológica desse sistema aí dispensacionalista, tá bom? O livro que foi adotado aqui para essas aulas do CCB, ele fala alguma coisa, não sei se vocês leram o capítulo do livro, mas ele fala a respeito das várias posições escatológicas que existem, tá? Por isso eu não vou abordá-las aqui, porque já tem no livro, está muito bem explicado, e eu quero focar em algo que seja aqui visão da nova aliança e perto do que a gente crê, né? Do que particularmente também creio. Mas vamos falar de angelologia primeiro, tá bom? Só para a gente entender, definir os termos de anjo, porque você tem aí, culturalmente falando, né? Anjo da guarda, o anjo não sei o que, o anjo dos pulinhos, o anjo das coisas lá, e você tem então uma série de confusões a respeito do que é o anjo, de quem é o anjo, do qual é o papel, a função do anjo. Então a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre isso, tá bom? Quando a gente fala de angelologia. Terminologia, né? No hebraico, o ângelo, então eles têm essa característica da imortalidade, os anjos, tá? Foram criados e estarão eternamente, ou louvando a Deus na eternidade, ou aprisionados junto com Satanás na eternidade. Então já vimos que são pessoas, né, com inteligência, criadas por Deus, tá? E tem características próprias, tá? Uma das características é a imortalidade. A outra é que eles não se reproduzem, tá? Então Deus criou uma certa quantidade de anjos e é isso que tem, tá? Quantos são? Não sei, mas são muitos e não vai aumentar e nem vai diminuir. Uns caíram, né? Então uns estão a favor e outros estão contra, porque na ressurreição, lá em Mateus 22, nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Então são referências aí com relação aos anjos, né? Que mostram para nós alguns atributos, algumas características deles. Então eles não se reproduzem, tá? São seres criados, diferente de nós, tá? Que nos reproduzimos. São seres espirituais. Bom, acho que quanto a isso você não precisa ter dúvida alguma, né? Em Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, né? Então eles não só são seres espirituais, mas eles são ministradores, eles são enviados a favor de nós, eles são enviados por Deus para nos ajudar. E você tem uma série de passagens, principalmente no Antigo Testamento, de anjos que surgem assim na história, né? E ajudam pessoas, né? Lembra no caso de Abraão, foram levar uma mensagem de que Sara ficaria grávida e tudo mais, enfim, tá? Você tem uma série de situações aí onde anjos estão para ajudar-nos aqui na Terra, tá? Eles adoram
e servem a Deus. Eles foram criados por Deus e foram criados com um propósito: adorar e servir a Deus. Em Isaías 6, 2, 3, Oliver, você pode ler para a gente, por favor? Sim. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Obrigado. Então eles estavam ali adorando a Deus. Era serafim, que eu tinha esquecido o nome aquela hora, tá? Então tem arcanjo, serafim, tem as classes de anjo lá. Então eles adoram a Deus. E aí Apocalipse 22, 8 e 9, em que ele diz: eu, João, sou o que ouviu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, e é interessante, o anjo aqui, ele está rejeitando a adoração de João. Por quê? Ele conhece a Deus, ele conhece a palavra. Então ele está falando: você não tem que me adorar, você não tem que se prostrar diante de mim, você precisa se prostrar diante de Deus. E isso é importante para nós, porque é um ser criado por Deus, que é um mensageiro de Deus, que tem contato, porque eles vão até a presença de Deus, e ele fala: não é a mim que você tem que adorar. E muitas vezes nós desejamos algumas coisas desse tipo: não, você precisa adorar a mim. A gente não usa essa expressão, é claro, mas é só alguém tirar a atenção que dava para você e desviar para outra pessoa que você começa a ter chiliques, né? Ciúme, né? Porque fulano, porque é uma forma de eu querer ser adorado, né? E os próprios anjos, eles rejeitam isso, porque eles sabem e têm a plena convicção de quem é o único que deve ser adorado, tá? Os anjos são também instrumentos de juízo. Olha Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Os anjos acompanharão aí o Senhor Jesus na sua volta, né? E reinarão com ele. E reinar aqui implica, e a gente vai ver em escatologia, em destruir os inimigos também, tá? Então eles são instrumento de juízo, eles fazem parte de todo esse processo. Apocalipse 20, 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um tempo. Então, aí os anjos, na segunda vinda de Jesus, participando do reino milenar de Jesus aqui na terra, conforme o texto de Apocalipse capítulo 20. Reino milenar a gente vai ver daqui a pouco na parte de escatologia, tá bom? Quem pode ler aí o texto que está em Atos capítulo 10, versículos 3, 4 e 5, por favor? Esse homem observou claramente durante uma visão. Cerca da hora 9 do dia, o anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Obrigado, Oliver. Então, aí de novo, né, uma situação de auxílio aos santos. Como eu mencionei do Antigo Testamento, aqui um trecho em Atos dos Apóstolos, né, em que um anjo vai e fala, né,
com voz audível para Cornélio, conversa com ele e dá uma ordem. Então ele está cumprindo o seu papel de mensageiro, de enviado por Deus para auxiliar os santos, aqueles que são filhos de Deus. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Não sei o quanto isso pode representar alguma novidade para vocês, mas angelologia a gente fala pouco, né? E é interessante ver quantas passagens tem que falam a respeito dos anjos e aquilo que a gente pode aprender. Apresentar-se diante do Senhor. Você tem aí 2 eventos em Jó, né? Um no capítulo 1, outro no capítulo 2. Né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Depois, Jó 2:1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Tá? É interessante você ver toda essa dinâmica dos anjos, né? Em que parece que existe aí, de alguma maneira, num plano eterno, uma rotina deles se apresentarem diante do Senhor, né? E Satanás foi. No caso de Jó, isso é muito importante, muito relevante para a gente entender o livro de Jó, né? Mas aqui a ideia de que, uma vez que eles são criados para servir a Deus, eles vão lá se apresentar diante do Senhor. Se eles vão louvar a Deus, se eles vão prestar contas, não sei, eles vão lá, né? Então é importante a gente pensar e entender isso. E aqui, falando a respeito da angelologia, eu não sei se vocês conseguem ler aí, quem participou da aula que eu dei de antropologia, doutrina do homem, já sabe que é isso aqui, tá? E eu incentivo vocês fortemente, né, a criar sentenças com respeito a cada doutrina que foi ensinada aqui. Estudou a doutrina de Deus Pai, da Trindade, de Deus Filho, do Espírito, da Igreja e tudo mais, tá? Uma série de doutrinas. Eu encorajo vocês, né? Aliás, quem fez a doutrina do homem foi a minha tarefinha, a desenvolverem sentenças que vão ficar bem claras na sua mente com respeito a cada doutrina, tá? Essa é a minha, tá? Eu estou colocando uma que eu fiz para mim, tá? E ali eu coloquei as referências bíblicas também para embasar aquilo que eu entendi e que eu defini e que foi o que eu acabei de falar para vocês aqui. Então eu creio que os anjos são pessoas com inteligência, emoções e vontade, criadas por Cristo, aí você tem os textos, que têm características próprias, como imortalidade, não se reproduzirem, né? São seres espirituais. Tem como ministério básico adorar e servir a Deus, executar juízo e auxiliar os santos. Tá? Então, os textos que a gente olhou aqui, eles estão aí e eu desenvolvi aí a minha sentença, né? Que é como se fosse a minha confissão de fé pessoal, tá? Para cada doutrina. Eu tenho isso para cada uma dessas doutrinas que a gente estudou nesse semestre no CCB. Eu não ministrei todas as aulas, mas eu fiz isso antes e é importante, né? Porque assim você pensa um pouco mais. Alguns já sabem, eu falo muito isso. Dependa menos disso, né? E olhe mais para isso, né? Só que você vai desenvolver isso aqui quando você olhar para isso. Tá? Porque aqui está fácil, a pessoa que escreveu isso aqui fez isso, então está simples, já é alguém que colocou aqui. Ele está errado? É errado olhar ele? Não, de jeito nenhum, a gente usou como livro base, a gente precisa disso, tá? Mas se empenhe nisso, né? Busque essas referências, busquem outras referências e desenvolvam uma sentença, né? Com respeito a uma doutrina como a angelologia e qualquer outra. Tá bom? Essa é a minha dica, minha sugestão para vocês. E a gente vai passar agora para a aula, para a parte de escatologia, tá? Escatologia, que nada mais é do que a doutrina das últimas coisas. Não pense em escatologia como algo que te bota medo, que te assusta e que pode
trazer para você incertezas com relação à fé, tá? Como eu falei, nesse livro aqui você tem as mais diversas visões, pelo menos as principais, de uma visão escatológica possível, tá? E o que você vai ter que fazer é estudar, ver o que se aproxima mais daquilo que você crê, reconhecer as falhas que qualquer sistema tem, tá? Você vai decidir qual é a sua. Você está dizendo que não tem uma certa? Não, eu estou dizendo que tem uma certa, mas que todas elas têm pontos fortes e pontos fracos. E a gente precisa entender isso. E aí eu vou definir. Você está falando que Jesus não vai voltar? Não, isso é ponto pacífico, ele vai voltar. A questão é o que vai acontecer depois. Então a gente precisa entender isso e, antes de pegar e já comprar um pacote pronto de um sistema. É importante, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa pensar, conversar com as pessoas, tá? Mas a escatologia basicamente é a doutrina das últimas coisas. E a gente vai terminar a parte de escatologia falando muito pouco de dispensacionalismo e amilenismo, mas pensando numa escatologia nossa. Porque a doutrina das últimas coisas diz respeito ao meu dia a dia. Então, o que vai acontecer comigo? Se você pergunta isso para muita gente na rua, o dia que você morrer depois, o que vai acontecer? As pessoas não sabem, não têm o que responder. E muita da minha certeza, da minha alegria para o dia a dia, vem baseado numa firme convicção a respeito da escatologia. Mas não é essa primeira parte que a gente vai falar, e sim da segunda. Tá bom? Essa é importante também. Tá? A escatologia vem desse termo grego skatos, tá? Que é o último estado, né? Por isso as últimas coisas, a doutrina, o estudo das últimas coisas, tá? E eu já vou entrar com vocês em alguns textos, porque expondo para vocês aquilo que eu creio, tá? Como a doutrina da escatologia, e sei que existem posições diferentes e a gente pode conviver muito bem com isso, tá? Primeira coisa, arrebatamento da igreja, tá? Você tem aí 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Olha que interessante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse é um trecho a respeito do arrebatamento da igreja, mas é importante você entender, quando Paulo escreveu essa carta para os Tessalonicenses, o que é que estava acontecendo. Eles tinham justamente a incerteza do que aconteceria no futuro da vida deles, e também alguns já estavam falando que Cristo já tinha voltado. E aí eles estavam ficando com medo, mas se Cristo já voltou, o que vai acontecer comigo? Se eu não... Eu achava que eu ia ser arrebatado, ele já voltou, então eu estou aqui, e eles estavam em pânico. E aí começou a entrar um monte de heresia, um monte de besteira naquela igreja, e aí Paulo então escreve essa carta e ele coloca esse ponto. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a esse assunto. E aí ele descreve toda a questão do arrebatamento e do encontro com o Senhor nos ares, tá? O texto está falando, o encontro com o Senhor nos ares. Se isso não é ser arrebatado, eu não sei o que pode ser, mas enfim, eu não estou aqui querendo combater teorias, eu só estou dizendo da minha leitura da coisa e como eu entendo esse texto
tá? De acordo com o que eu já tive oportunidade de estudar e de observar de materiais, tá? E aí você tem todo um processo aí do arrebatamento, quem vai primeiro, quem não vai, como que vai ser. A gente não tem os detalhes e muito menos como serão os nossos corpos, mas a gente tem esse texto aí que pode sim nos ajudar. Naquele arquivo que eu passei para vocês com respeito que é só um PowerPoint, né, que fala a respeito da visão pré-milenista, pré-tribulacionista, né, com relação à escatologia. Ele trata desse texto e você tem um momento ali em que isso está acontecendo na história, tá bom? Você tem aí a segunda vinda de Cristo, Apocalipse 19, 11 até 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, os anjos, montando cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa ao lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está falando aí da segunda vinda de Cristo, Apocalipse, algo que João teve essa visão, teve essa revelação, tá? E é tanto que Apocalipse, o nome é revelação, tá? Então ele está falando a respeito de um momento em que Jesus, ou o Messias, ele vem pela segunda vez, né? Ele vem pela segunda vez para reinar com um cetro de ferro, tá? E é interessante que alguns salmos falam a respeito disso, tá? Do cetro. Com o seu cetro ele tem poder, ele regerá com o seu cetro. Tá? Eu não estou dizendo necessariamente que o salmo está falando de Apocalipse, mas sim que existe essa ideia do Messias reinar com o seu cetro aqui na terra, fisicamente, ok? Mas longe de mim falar que o salmo está falando de milênio, não é isso, estou falando da ideia como um todo. E ele está falando aqui de quando o Senhor vier voltar, ele vai conduzir, ele vai governar com a sua autoridade, tá? O cetro de ferro, ele simboliza aqui a autoridade, tá? Não necessariamente ele vai ter um objeto na mão carregando para onde ele for, mas sim é a autoridade que ele tem, tá? Por isso que eu lembrei dos salmos, tá? Reino milenar ou milênio, Apocalipse 20, dos versículos 1 a 7. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs seu selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa dos testemunhos de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse trata, sim, de um reino, de um período de 1000 anos, onde Cristo, depois da sua vinda, porque a gente acabou de ler Apocalipse 19 e na sequência Apocalipse 20, ele trata desse reino milenar do Senhor Jesus,
ele fala a respeito de quem estará com ele e de onde estarão aqueles que não se renderam a ele. Né? Eles serão existe o dia do julgamento final, ou julgamento do trono branco, como você vê ali naquele arquivo que eu passei para vocês, tá? E o texto está nos falando, né? Até se completarem os 1000 anos, até se completarem os 1000 anos, os 1000 anos, os 1000 anos. Você tem argumentos a favor e contra isso, tá? E isso é simplesmente uma questão de hermenêutica, tá? E a pergunta que eu e você precisamos nos fazer é a mesma que a gente tem em Gênesis. O primeiro dia, o segundo dia da criação, eram dias ou eram períodos de tempo? Porque isso implica aqui também. Porque uma vez que você diz que o dia em Gênesis era literal, eu preciso perceber hermeneuticamente por que aqui não pode ser literal. Eu preciso pensar e responder. Tá? Eu não estou dizendo que quem fala uma coisa está certo ou está errado. Eu não estou julgando nenhuma posição aqui. Eu só estou falando a respeito daquilo que eu criei e como eu cheguei nesse processo. Tá? Uma vez que eu criei Gênesis, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 da criação, são dias, períodos de 24 horas, eu não tenho razão para não crer que 1000 anos sejam qualquer coisa. Tá? Seja o período da igreja, por exemplo, que é o que defende aqueles que não existem milênio. Né? Os 1000 anos é uma expressão, a gente vai ver isso, qual o texto base que é usado para essa interpretação, de que é o período da era da igreja, depois que Jesus subiu. Então essa era da igreja é como se fosse os 1000 anos. É uma hermenêutica, você vai ter que definir, você vai ter que defender, você vai ter que pensar a respeito disso. Então, para mim é muito mais claro e muito mais coerente com a maneira que eu leio a Bíblia, né, crer nesse período de 1000 anos. E aí você tem aqui duas visões com respeito ao Apocalipse capítulo 20, no versículo 1 a 7. Então você tem o nome lá, amilenismo, tá? Que é sem milênio. Ele não faz uma leitura literal desse texto, tá? Então, as promessas foram feitas a Israel, que falhou. As promessas passam para a igreja e serão cumpridas espiritualmente na terra. As promessas no fim serão cumpridas no céu. Não existe um reino literal de Cristo na terra. De um modo geral, normalmente existem muitas vertentes, tá? A pessoa que não crê no milênio, ela também crê que a igreja em Israel é a mesma coisa. Via de regra, ela crê nisso, tá? Por quê? As promessas passam para a igreja e são cumpridas espiritualmente na terra. Tudo bem. Você vai ter que fazer toda essa interpretação do Antigo, do Novo Testamento, das promessas, das alianças e tudo mais, para chegar nessa conclusão. Ou seja, você interpreta algumas coisas não literalmente, mas de uma maneira que alguns usam o termo alegórico. Isso é uma alegoria, foi falado assim, tá? Mas não é bem isso. Então a ausência do milênio, ela implica nessas coisas, tá? Essa não é a minha posição, tá? O dispensacionalismo, que é a leitura literal, tá? Entenda leitura literal, tá? Significa o seguinte, o ano que vem a gente vai ter um curso de hermenêutica para líder de GP e eu vou ministrar esse curso, tá? E eu vou falar sobre o que eu vou falar agora aqui, mas eu vou falar bem rápido. Você tem na Bíblia vários gêneros literários, tá? Você tem, por exemplo, o Apocalipse, que é um livro profético. Você tem os profetas menores e maiores que tratam de profecias. Você tem Gênesis, que é uma narrativa. Você tem os evangelhos, que são narrativas. Você tem as cartas de Paulo, que são epístolas. Você tem os salmos, que são poesias. Então eu preciso respeitar o gênero literário, mas nunca distorcer a interpretação, tá? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, o pessoal que usa provérbios, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho não vai desviar dele. Aí tem gente que acha
né, chega num período da vida e fala, mas eu ensinei meus filhos no caminho do Senhor e eles se desviaram, mas Provérbios fala que se eu ensinar eles vão ser salvos. Não, primeiro que Provérbios não é uma profecia. Provérbios é um livro de sabedoria, são conselhos sábios e práticos para a sua vida. Não significa que se você fizer seguir a receitinha lá, aquilo vai acontecer, mas sim, a probabilidade de acontecer é muito maior, né? O filho que foi ensinado desde criança nos caminhos do Senhor tem uma probabilidade, humanamente falando, muito maior de se converter do que o filho que nunca foi exposto ao Evangelho. Isso é uma questão lógica, mas jamais encare isso como uma promessa para a sua vida, de que Deus garante que se você ensinar seus filhos no caminho do Senhor, eles vão se converter. Não é isso que o texto está dizendo. Então eu preciso respeitar o gênero literário. Então quando eu falo de leitura literal da Bíblia, eu estou falando isso, respeitando o gênero de cada livro, respeitando a literatura, a maneira que foi escrito, o propósito que foi escrito, para que sim eu possa fazer uma interpretação adequada da palavra de Deus, ok? Então eu tenho aqui o cumprimento da profecia dada a Davi sobre o reino da terra em 2 Samuel, capítulo 7, 14, 15 e 16. Eu creio que essa profecia não foi cumprida ainda. Mas Israel foi feito Estado de Israel em 1948, eu já não lembro exatamente o ano. E daí? Eles são estados, tem o território deles lá, mas o ponto principal está dividido, não pertence a eles, metade é deles e a guerra está lá por causa disso ainda. Então, essa promessa não foi cumprida e Deus disse que ia dar a terra. Então, se Deus disse que vai dar a terra, Ele vai dar a terra. Ele não vai dar a terra espiritual, Ele disse que ia dar aquela terra. Então, aí eu começo. A promessa de Israel passou para a igreja e vai ser cumprida espiritualmente. Ou Ele vai dar a terra ou Ele não vai dar a terra. Agora, se Ele não vai dar a terra, eu preciso entender o que foi que Ele disse lá em 2 Samuel, então. Se eu entendo, não só em 2 Samuel, vem desde antes, tá? Mas assim, se eu entendo que Ele vai dar a terra, então eu preciso definir aquilo que eu creio, tá? Cumprimento da profecia dada a Davi. Tá? Israel, na minha concepção, na minha leitura, na minha hermenêutica, não tem uma terra ainda. Ele desfruta lá de algo que foi dado para ele, mas é meio assim, tanto que ainda tem guerra. Mas Deus, Ele promete a terra, Ele promete prosperidade e Ele promete paz. Enquanto não tem paz, enquanto não tem propriedade, tá? Enquanto não tem esse cumprimento da promessa, a gente precisa aguardar algumas coisas aí, tá bom? A restauração espiritual de Israel, ele fala da nova aliança em Jeremias 31, e ele diz que Israel vai ser restaurado. Quando? Creio eu que seja no período ali no período da tribulação para o reino milenar, tá? Que nesse momento ocorre a restauração de Israel, porque é quando reúne o povo na terra, todo mundo está reunido na terra, e aí existe então essa restauração espiritual de Israel. Restauração da natureza, você tem aí que a criação geme, ansiando pela consumação de tudo, pela sua restauração, tá? Então eu creio nessa restauração também, e essa adoração universal que consta lá em Isaías, ok? Onde você vai ter aí sim um reino, tá? Você vai ter pessoas que adoram a Deus de maneira coletiva e universal, ok? Então são, de uma maneira muito singela e muito simples, alguns pontos de divergência aí com respeito a quem crê no milênio e quem não crê no milênio, tá? Então se isso é interessante, se isso é relevante para você, pense a respeito dessas implicações, veja aí a respeito de textos. Alguns falam que os 1000 anos se enquadram naquela passagem de Pedro, não lembro se é a primeira ou a segunda, que para Deus um dia como 1000 anos como um dia, tá? Será que é isso que ele está falando?
ou ele está falando do poder de Deus, da soberania de Deus sobre todas as coisas, que ele está num plano eterno em que não diz respeito a nós julgar esse tipo de situação, e também de que para nós que estamos presos, limitados ao tempo, né, queremos as coisas para ontem, né, e não que ele seja de fato o Senhor da história. Então precisamos pensar, tá? Em hipótese alguma, a minha expectativa não é que vocês saiam daqui convictos de alguma coisa já, tá? Mas sim que a gente possa pensar, porque isso aí existe há muitos e muitos anos, esse debate, e não é aqui em 1h30 que a gente vai esgotar esse assunto, ok? Mas a escatologia, ela traz para mim alegria, tá? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, tá? A nossa leve e momentânea tribulação, tá? Ela produz para nós eterno peso de glória. O que nós teremos no milênio e na eternidade é incomparavelmente melhor do que o que a gente tem aqui. E nós sofremos aqui, mas ali não tem mais sofrimento. Então, a estudar as últimas coisas, a escatologia, deve trazer para mim essa esperança. Uma vez eu falei para uma pessoa, Apocalipse é um livro extremamente consolador, porque você está vendo, você tem a oportunidade de ler o que vai ser o futuro, né? E você olha para o futuro e você vê toda a perspectiva de paz e de descanso que você busca durante a sua vida inteira. E você vê no final você, né, junto com outras pessoas que adoram a Deus, adorando a Deus na eternidade, sem choro, sem sofrimento, sem dor. Então, Apocalipse, ele traz para nós isso. Mas a gente não está estudando Apocalipse, sim escatologia, e a escatologia deve trazer para mim essa alegria, né? Hoje está bagunçado? Hoje está. E vai ser. Até quando o Senhor voltar, até quando eu estiver na eternidade com Ele. Então, o estudo da escatologia deve me trazer alegria e paz no coração também. Encorajamento. Olha só que interessante, 1 João, capítulo 3, de 1 a 3. Alguém que puder ler, por favor, esse texto. Vejo que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Obrigado. Então, esse encorajamento, quando Ele se manifestar, eu vou ver realmente como Ele é. O que me impede de vê-lo como Ele é? Meu pecado. Mas quando Ele se manifestar, Ele vai limpar tudo isso, né? Nós seremos plenamente restaurados, tá? E aí nós poderemos enxergá-lo tal qual Ele é, né? Sem a influência do pecado. Já perceberam como o pecado ele influencia todos os pontos da nossa vida, a ponto de deixar a nossa visão turva mesmo, né? Se eu tiro os meus óculos, eu não consigo, por exemplo, tudo bem que vocês estão de máscara, isso dificulta, mas eu não consigo definir o rosto do Lucas, que está aqui, sei lá, 4 metros na minha frente, né? E se eu ponho os óculos eu consigo. Então o pecado, em certa medida, ele também faz isso conosco, né? Porque nós não conseguimos perceber a pessoa de Deus nas suas 3 pessoas, né? Nós não conseguimos perceber as bênçãos que nós recebemos, nós não conseguimos perceber o privilégio que é se relacionar com Deus, nós não conseguimos perceber as promessas de Deus que nos garantem uma vida muito boa lá na frente, infinitamente melhor, incomparavelmente melhor do que o que a gente tem aqui hoje, e por causa dessa nossa falta de percepção,
Muitas vezes a gente se frustra, a gente se desgasta, a gente fica ansioso, a gente fica triste. Por quê? Porque nos falta essa percepção. Essa também é uma das influências do pecado na nossa vida. Porque a gente não consegue enxergar tal qual as coisas são. Porque o pecado ele vem e deturpou tudo o que Deus criou. Vocês estudaram depravação total. Pode falar. No final do 2, também, começo e o 3 em si, ele fala, porque havemos de vê-lo como ele é, seremos semelhantes a ele, e assim mesmo purifica tudo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, seria uma visão de que quando Cristo voltar, essa esperança ajuda na santificação? Você entendeu a pergunta? Não. Assim mesmo se purifica. Ele fala, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A esperança qual que é? Haveremos de vê-lo como ele é. Então, a minha expectativa de estar com ele, isso vai aos poucos contribuindo para o meu processo de santificação. Não sei se é isso que você está dizendo. Então, é exatamente isso. Tá? Eu tenho essa esperança? Essa é a primeira pergunta. Às vezes a gente tem medo de pensar porque a gente para na seguinte questão: como vai ser o corpo glorificado? E isso é o que menos importa, na verdade. Tanto faz como vai ser o corpo glorificado. Eu vou estar diante de Jesus, de Deus, do Criador, do meu Salvador. Então, o corpo glorificado, se eu vou atravessar paredes, se eu vou comer, se eu vou sentir fome, isso é o que menos importa. Tem o seu valor, mas não é tão importante, porque eu estarei diante do Criador de todas as coisas, estarei perante Ele. Então, essa esperança de viver, a gente não consegue imaginar viver 10 segundos da nossa vida sem a influência do pecado. Eu não consigo imaginar o que é isso. 10 segundos do dia sem a influência do pecado. A gente não sabe. A gente nunca experimentou isso. Então, isso deve me mover, e alimentar a minha esperança de um dia estar com Ele. Eu não sei se é isso que você perguntou, mas sim, é exatamente isso, que a escatologia deve provocar em nós. Tá? São esses pensamentos, esses desejos e anseios. Tá? Não encurte a sua vida para estar lá com Ele, mas aguarde o momento certo que Ele te chamar enquanto você é útil aqui. Mas anseie um dia estar com Ele. Tá? Fatos sobre a vida eterna. Segundo aos Coríntios 5:8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso é uma afirmação muitas vezes difícil para nós, porque às vezes a gente gosta demais daqui. E eu brinco com os casais de namorados aqui, que a perspectiva deles mudou. Eu falo assim: antes de você começar a namorar, você queria estar com Cristo. Agora você quer estar com Cristo, mas depois de casar. Porque a gente gosta muito das coisas daqui. E nada errado você querer casar. A questão o foco é esse. Eu tenho plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu preciso crer que deixar o corpo e habitar com o Senhor é infinitamente melhor do que estar aqui e todas as alegrias que eu tenho aqui. Mas por isso que eu falei agora, não encurte a sua vida. Viva o tempo que Deus quer que você viva aqui na Terra. E então, quando Ele te chamar, aí você vai. Mas tenha essa consciência e essa confiança em Cristo. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, mas no momento certo. Mas essas coisas devem nos alimentar, tá? Essas coisas devem nos alimentar. A vida eterna deve me motivar amanhã, quando eu levantar para ir trabalhar, quando eu for estudar, quando eu for, enfim, me relacionar com as pessoas. Eu preciso me lembrar
das questões da vida eterna. E aí, só uma frasezinha aí para não perder o costume, tá? Os textos que foram abordados aqui, creio que a escatologia compreende o estudo dos acontecimentos futuros de acordo com os ensinos bíblicos, como ressurreições, arrebatamento da igreja, segunda vinda de Cristo e o milênio. Tais ensinos produzem alegria, encorajam o cristão à santidade e apresentam fatos sobre a vida eterna. Tá? Esse é o resumo do que eu creio com respeito à escatologia e que eu consegui colocar numa frase. Porque o assunto é muito amplo, o assunto é complexo e o assunto é polêmico, tá? Também. Mas eu incentivo vocês, tá? A estudarem, a pensarem e fazerem aí frases assim fundamentadas em textos bíblicos, tá bom? A escatologia, pessoal, e talvez aqui seja o ponto mais importante da aula, tá? Nós precisamos pensar na nossa escatologia pessoal e quais as implicações que isso tem na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Partindo do ponto de tudo que a gente falou até agora, no que diz respeito à expectativa da vinda de Cristo, a esperança de um dia estar diante dele, perante ele, sem estar debaixo da influência, do domínio do pecado, isso deve me motivar no dia a dia. E aí tem a frase de um homem que foi professor meu e já está na eternidade com ele: escatologia é a irrupção do reino de Deus na história. O que é irrupção, João? É a entrada do reino de Deus na história. É a interferência do reino de Deus na história. Não, eu tive que colocar a frase tal qual eu ouvi, né? Para atribuir ao seu autor. Então a escatologia é quando o reino de Deus entra na história, na sua história e na história da humanidade, tá? A partir desse momento nós temos aí já a oportunidade de pensar nas últimas coisas, tá? E algumas afirmações aqui para a gente pensar, e aqui se de repente se você quiser compartilhar alguma coisa aqui, a gente pode conversar também sobre essas questões aqui. Eu vivo em um mundo no qual não pertenço, embora eu tenha família e amigos. Nós sabemos disso, que nós não pertencemos a este mundo, mas nós amamos as coisas deste mundo. E de novo, não tem nada errado você amar as coisas desse mundo. O problema é quando você ama as coisas desse mundo mais do que Deus. Aí a gente começa a ter problema. Eu tenho estudado um livro com um grupo de rapazes aí, né, que justamente fala sobre isso. Nós desfrutarmos daquilo que Deus nos dá aqui na Terra, né? Olharmos, por exemplo, para a criação e admirar e ver a mão do Criador naquilo tudo e ter prazer naquilo, desfrutar de uma boa refeição, né? Agradecendo a Deus porque Ele deu inteligência para o Criador daquele prato lá, de combinar os alimentos de uma maneira tão harmoniosa que ela não só me alimenta, mas traz um certo prazer de comer aquilo por causa do sabor. Tudo isso tem a ver com a criação de Deus. Nós fomos criados com inteligência, criatividade e sentimentos e tantas coisas, né? E a gente pode combinar uma série de elementos que estão aí criados por Deus para fazer coisas novas, mas sempre a partir da criação. O problema é quando a gente começa a amar mais a criação do que o próprio Deus. Então, é lícito e é encorajado, né, a desfrutarmos e nos alegrarmos e termos prazer na criação, mas isso tem um limite. E o limite é: se isso começar a tomar o lugar que Deus deve ocupar na minha vida, eu preciso parar e pensar um pouco. Tá? A ideia de Deus é entrar na história e alinhar o planeta com seu governo universal, com o seu reino. Tá? Ele criou todas as coisas, ele tem um propósito. Essa frase nem de longe quer dizer que ele mudou de ideia em algum momento, tá bom? Ou que alguma coisa saiu errado e ele tem que consertar de forma alguma, mas sim que o plano dele para mim e para você não é sermos conforme a imagem de Jesus,
Em outras palavras, alinhar a minha e a sua vida com o seu governo, com o seu reino. Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, que fala a respeito da vida cotidiana sob a perspectiva do reino de Deus. É dessa forma que a gente precisa viver, que a gente precisa pensar. Por quê? Porque a gente não pertence a esse mundo. Fomos colocados nele para sermos representantes e seguirmos aí o plano eterno de Deus. Quando eu morrer, a única coisa que vai contar é se sair do mundo das trevas e passei para o reino de Jesus que morreu em meu lugar. É aquela velha história. Trabalhou a vida inteira, não conseguiu nem desfrutar daquilo do dinheiro que ganhou, morreu, tal, não sei o que, tá vendo? A gente não leva nada dessa terra, é isso aí. A única coisa que conta no final das contas é assim: eu saí do reino das trevas e passei para o reino de Deus. Tá? Isso eu preciso pensar e refletir a respeito da minha vida. Minha tarefa é anunciar o reino de Deus onde eu estiver e como eu estiver. Não importa. A minha tarefa, a minha e a sua responsabilidade de anunciar o reino de Deus não está vinculada à minha circunstância. Se eu estou bem ou se eu estou mal, se eu estou feliz ou se eu estou triste, se eu estou prosperando ou se eu estou passando por dificuldade, se eu estou com saúde ou se eu estou sem saúde. Não está relacionado a isso. Está relacionado à minha tarefa. Eu preciso anunciar o reino de Deus. Porque o que eu vivo aqui diz respeito a este mundo, que está debaixo da influência do pecado. Então isso não deve afetar a minha tarefa de anunciar, de proclamar o reino de Deus. Essa é uma questão de escatologia pessoal. Eu tenho isso em mente, de que no final das contas, o que importa mesmo é viver para Deus, uma vida agradável a Deus. É diferente de você sair na rua e falar: Jesus está voltando, você precisa se arrepender. Porque diz respeito até mesmo à sua própria consciência de que outras pessoas um dia estiveram na mesma situação que você, de ser indiferente ou ignorantes com respeito à pessoa de Deus, e se o tempo passar e elas morrerem sem Cristo, elas não vão para o reino de Deus, como eu e você iremos. Então isso deve mover, essa escatologia pessoal deve me mover a ter compaixão das pessoas também, tá? E me encorajar a pregar o Evangelho. Olha que interessante essa perspectiva. Tribulações não são a causa para entrarmos no reino. O meu sofrimento não dá condição de ser aceito por Deus. O único sofrimento que dá condição de ser aceito por Deus é o sofrimento de Jesus Cristo. Às vezes, nós atribuímos sofrimento do cristão à fé dele. Às vezes. E às vezes o cara sofre muito é porque ele tem muita fé ou pouca fé, dependendo do discurso que você vai adotar. Entendeu? Tem os dois lados. Tem uns que falam que você sofre porque não tem fé, e tem outros que falam: não, você sofre porque você tem muita fé, né? Então Deus está te provando, tal. Em alguma medida isso não está errado, mas a questão é: para eu ser salvo, para eu ter acesso ao reino de Deus, tem a ver com uma vida toda perdida, desregrada, que sofre danos e prejuízos de saúde por más escolhas feitas na juventude e na adolescência? Não, tem a ver com o sacrifício e o sofrimento de Jesus. Porque tem pessoas que não tiveram tantos sofrimentos na vida e são salvas. E pessoas que tiveram muitos sofrimentos na vida e têm que lidar com os impactos das suas más escolhas, os desdobramentos das suas más escolhas no passado, mas também são salvas por Jesus. Então, o que define isso não é se eu sofri muito ou se eu sofri pouco, mas sim quem sofreu e por quem ele sofreu. O inferno é eternamente necessário para que o governo e a autoridade de Deus sejam eternas. Reflita sobre isso. Sem inferno, você não tem aí distinção, né,
do poder de Deus. Aliás, o inferno ser eterno, ele, de certa forma, ele glorifica a Deus, porque demonstra o seu poder, que a sua palavra é verdadeira, porque quem crê será salvo e quem não crê vai sofrer eternamente. Então, o inferno ele vai ser um lembrete eterno, tá? Da glória de Deus, do poder de Deus. Tá? Eu estou falando isso porque tem pessoas que creem que o inferno não existe, tá? Mas o inferno ele é necessário, não para separar os bons dos ruins, mas ele é necessário para revelar que Deus sim fala a verdade e que existe algo que ele planejou para o seu povo, existe algo que ele planejou para a humanidade e vai ser exposto eternamente. Tá? Lembra do rico e do Lázaro, tá? Lembra do rico e do Lázaro. Por fim, não sei a direção que estou indo, mas sei com quem estou indo e por isso posso obedecer. Lembre-se disso, a sua escatologia vai ser importante nisso. Não sei para onde, não sei o que vai ser o meu dia amanhã, mas eu sei que quem está comigo, por causa disso, eu posso sim confiar que o amanhã vai ser bom. Seja o amanhã cronológico aqui, ou seja um amanhã que nós falamos da eternidade com Cristo. Não à toa nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Tá? Isso é uma parte da nossa escatologia. Tá? Então, agradeço por vocês, agradeço a vocês e por vocês pela nossa aula, pela nossa última aula do ano. E, enfim, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, volta alguma coisa que eu falei aqui, que ficou pode ter ficado meio duvidoso na cabeça de vocês, enfim. Não sei se vocês querem tratar alguma coisa. Acho legal essa escatologia, acho que tem muito a ver com umas coisas meio cotidianas, que a gente não pensa, sabe? Santidade, santificação, que a gente esquece de pensar em que Deus nos dá. E eu estava vendo como foi no meu trabalho, às vezes não pode ouvir o que todo mundo quer, né? Aí eu vou escutar uns podcasts. Aí eu escutei esses dias do Helder lá no Balde da Vida, e fui lá de 2 Pedro, que tem umas coisas escatológicas que ele falou. E ele comentou assim que uma questão escatológica muito importante no seu dia a dia, você lembrar daquilo que Deus fez e como você vai chegar lá. E ele tratou essa questão de que sabemos que escatológica não interfere na sua salvação, mas talvez muda muito como você vai chegar lá. Tem entendimento, de qualidade, assim, entendeu? Eu quero estar perto de Cristo, eu quero estar, como é que eu posso dizer, né? Mais bem apresentado, mas a qualidade de vida cristã é melhor. Sim, sim. Estou entendendo o que você está falando. Você vai viver melhor, né? Normalmente as pessoas têm medo da morte. Crentes às vezes têm medo da morte. É verdade, estou falando isso, é sério. E eu conheci uma pessoa que tinha medo da morte. E curiosamente, uma senhora de idade, tá? E curiosamente, depois que ela perdeu o medo da morte, Deus levou ela. Foi questão de dias, assim, pouquíssimos dias, não 15 dias, 3, 4 dias depois, assim. E isso é muito interessante. E tem a ver com a maneira que a gente vive, né? Os medos, os receios que a gente tem, né? A parte da escatologia, pensando nessa escatologia pessoal, ela é importante. Eu preciso ter a plena convicção para onde eu vou, com quem eu estou, né? No sentido, para onde eu vou é o meu destino eterno, tá? E com quem eu estou, porque isso vai trazer segurança e certamente, usando o termo aí que o João falou, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Você quer ter qualidade de vida melhor? Pense no seu destino final, né? E permita que isso faça parte do seu dia a dia. Isso é muito importante, muito importante. Obrigado, João. Alguma outra coisa? A questão da angiologia,
Às vezes a gente pega o Deus e tenta projetar Ele como que Ele é, como nós devemos adorar Ele. E quando nós estudamos a doutrina dos anjos, nós vemos como eles adoram a Deus e comparamos. Olha como que os anjos são santos e ele no trecho de Isaías até cobrem o rosto para adorar a Deus. Então, se o anjo já é muito poderoso, já é muito santo, imortal, imagina quem é Deus que criou esses seres, né? Então isso ajuda na nossa adoração. Sim, com certeza. Com certeza. E a misericórdia, a bondade de Deus em enviar seres celestiais para nos ajudar. Tá? Nós temos relatos na Bíblia de anjos que ajudaram pessoas. Agora, no dia a dia, é possível que você já tenha sido ajudado por um anjo e você não sabe. Eu creio que é possível. Né? Você tem situações que são muito interessantes, né? com respeito a isso, e a gente nunca não tem certeza.